Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos trazer o provável time titular do Flamengo para pegar o Corinthians, o primeiro time titular na era Felipe Luiz. E tem mudança, hein? Mudança essa que está gerando muito debate nas redes sociais. Publiquei a informação primeiramente lá no Instagram, também no Thread, também no Blue Sky, enfim, nas outras redes sociais. Podem me seguir por lá que eu publico tudo primeiramente lá, para depois gravar o vídeo aqui no canal no YouTube. E eu estava lendo os comentários, nossa, gerando muito debate essa primeira escalação do técnico Felipe Luiz, pelo menos no que ele esboçou na atividade dessa terça-feira. No vídeo de agora também vamos contar como é que foi essa preparação do Felipe Luiz num curto espaço de tempo para esse jogo dele, a estreia, e justamente numa semifinal de Copa do Brasil diante de um adversário, quer queira ou não, um adversário que precisa ser respeitado, que é o Corinthians. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já, o Pix está aí na descrição. É o seguinte, galera, até às 16 horas, o famoso 4 da tarde dessa terça-feira, um pouco mais de 34 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo do Flamengo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Confesso que eu esperava mais, porém, eu tinha esquecido de um detalhe: o valor do ingresso está muito caro e isso, obviamente, está afastando um pouco os torcedores do Flamengo, além do momento ruim do Flamengo. A verdade é essa, embora tenha esse tempero especial, que é a estreia do Felipe Luiz à frente do Flamengo, mudança de ares, isso tudo influencia de maneira positiva, porém, mesmo assim, o ingresso caro faz com que os torcedores ainda estejam um pouco ressabiados e não compraram muito a ideia para esse jogo não, mas eu acredito aí em cerca de 50 mil pessoas pelo menos lá no Maracanã nessa quarta-feira. E o Corinthians terá que pagar ao Flamengo 500 mil reais para escalar o goleiro Hugo Souza, e vai pagar. O Hugo Souza vai jogar, o Corinthians vai ter que pagar porque eles ainda não exerceram a compra, a opção de compra do goleiro Hugo Souza. Com isso, como o jogador continua sendo do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians é obrigado a pagar. Mas, Vene, como é que funciona essa multa? O Corinthians tem até 24 horas após o apito final, ou seja, vamos lá, o jogo acaba amanhã. Supondo que acabe amanhã, 11h30 da noite. Quarta-feira, 11h30 da noite. O Corinthians tem até quinta-feira, 11h30 da noite, para poder efetuar o depósito bancário no valor de 500 mil reais na conta do Flamengo. Lembrando que essa será a segunda vez que o Corinthians vai pagar a multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Foi assim no Campeonato Brasileiro, vai ser assim na Copa do Brasil. A tendência é que eles comprem o Hugo Souza antes do jogo de volta contra o Flamengo. Se eu não me engano, está marcado para o dia 17 de outubro. Como teve alteração, não fiquei com a data na cabeça. Mas eles podem exercer a partir do dia 10 a esperar. Mas nessa quarta-feira o Hugo Souza joga e o Flamengo recebe mais 500 mil reais no valor da multa. É o seguinte, pessoal, preparação do Flamengo para esse jogo não terá concentração. Os jogadores treinaram nessa terça-feira, na parte da tarde, foram para suas respectivas residências, enfim, foram liberados, e eles precisam se reapresentar ao técnico Felipe Luiz na parte da manhã. O café da manhã é opcional, enfim, mas eles têm um horário para chegar lá. Se eu não me engano, até 10 horas da manhã eles precisam se reapresentar lá no Ninho do Urubu e iniciar a concentração para pegar o Corinthians. Como foi a preparação? Ontem teve o famoso treino regenerativo, né, segunda-feira. Hoje foi um treino mais intenso, digamos assim, mas antes do treino no campo, teve o treino que eles chamam de vídeo, muito vídeo, Felipe Luiz utilizando muito vídeo. Depois do treino no campo, e depois do treino no campo também teve vídeo novamente. Amanhã está previsto para ter vídeo novamente, e aí preleção, e aí eles vão partir para o Maracanã para poder jogar contra o Corinthians. Mas foi muito baseado em cima disso, vídeo. Felipe Luiz sabe que ele teria e tem pouco tempo de preparação, mas mesmo assim ele já fez mudanças na escalação. Mas antes de falar da escalação, Michael treinou normalmente novamente, até rimou, treinou novamente com os demais companheiros e está liberado. Enfim, a tendência é que seja relacionado, não será titular, já dou logo esse spoiler aí, ele não está no time titular, muito tempo sem entrar em campo. Eu vou até ver aqui ao vivo qual foi a última vez que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo antes de se lesionar. Ele ficou um longo período longe dos gramados, então a última vez foi no dia 28 de agosto.
mais de um mês, né? Mais de um mês, quase 40 dias aí. Foi na partida contra o Bahia que o Flamengo venceu por 1-0, ele ficou 18 minutos em campo e teve uma grave lesão muscular. Vocês vão se recordar que nem pisar direito ele pisava. Tá de volta, tá treinando normalmente, então é um reforço caseiro para o técnico Filipe Luís. Vamos para o time titular. Pois é, antes de mais nada, goleiro Rossi. Tá? Não será Matheus Cunha, como o Tite havia dito que seria, caso o Tite tivesse continuado. O Tite estava optando por botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil e gostaria de manter mesmo sendo eliminado na Libertadores, algo que irritou muita gente dentro do Flamengo. Foi, digamos assim, a gota d'água para o Flamengo demitir o Tite. Na lateral direita, a primeira mudança aí do técnico Filipe Luís. O Wesley ganha a vaga de titular contra o Atlético Paranaense. O Wesley foi titular, mas porque o Varela tinha sido poupado, porque com o Tite o Varela era titular. Inclusive, uma curiosidade sobre o Varela que eu acabei de saber. Ele não ia ao ataque por pedido do Tite, e era algo que ele não gostava muito. Inclusive, ele não gosta muito dessa ideia da torcida o chamá-lo de lateral defensivo, porque na seleção ele ataca muito, e aqui no Flamengo muita gente o enxerga como lateral defensivo, algo que ele não gosta muito. E ele ficou rotulado dessa maneira. Mas vamos para o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz na zaga, a segunda mudança aí, ao lado de Léo Pereira, Alexandro mantido na lateral esquerda, Pulgar de primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E a dupla de ataque, Plata e Bruno Henrique. Para quem imaginava que o Gabigol fosse ser escalado como titular já no primeiro jogo do técnico Filipe Luís, por conta da relação deles, eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Eu espero no Gabigol ganhando mais minutagem, palavra da moda aí. Eu espero o Gabigol na frente do Carlinhos nessa briga por minutagem, porque com o Tite, o Carlinhos estava na frente do Gabigol. Com o técnico Filipe Luís, acho que o Gabigol vai ficar na frente do Carlinhos. Então, recapitulando o time: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Minha opinião: Rossi no gol, acertou demais o Filipe Luís, com todo respeito ao Matheus Cunha, mas zero condições de escalar o Matheus Cunha. Não é goleiro para vestir a camisa do Flamengo, para estar no elenco profissional do Flamengo, não é goleiro para ser reserva imediato do Rossi. Nem acho o Rossi isso tudo não, mas ele está muito acima do Matheus Cunha. Na lateral direita, concordo, o Wesley para mim estava jogando melhor que o Varela. Eu acho que como o Alexandre é um jogador, é um lateral mais construtor, como era o próprio Filipe Luís, eu acho que na lateral direita pode ter um jogador mais ofensivo. Na zaga eu não concordo tanto. Eu não concordo. Entendo pela saída de bola. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor que a do Fabrício Bruno, mas eu acho que se fosse para botar o Léo Ortiz na zaga, teria que ser na vaga do Léo Pereira, e aí botaria Léo Ortiz e Fabrício Bruno juntos. Pelo menos é a minha opinião. Eu não botaria o Léo Ortiz na zaga. Eu deixaria o Léo Ortiz de primeiro volante no lugar do Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a escolha do técnico Filipe Luís? Enfim, quero saber de vocês aí qual é a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade, tá? Nosso Vasco acabou de soltar uma nota oficial aqui enorme, falando que o Flamengo está sendo beneficiado. Ah, meu Deus, quer chorar, manda áudio. Não tem jeito, vai ficar nessa. Não tem jeito, vai ter jogo, vai ter jogo. Quem decide é a CBF. Inclusive, esse assunto só mostra que a CBF é quem decide tudo. Nunca tem aval de clube nenhum. Nesse caso, a CBF optou por, entre aspas, atender aos pedidos de Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Corinthians. Não tem jeito, vão entrar em campo mesmo contra a vontade deles. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo. A gente vai trazer muitas informações importantes. Tem uma que a gente trouxe com exclusividade um pouco antes do nosso programa lá no SBT começar. Fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre Filipe Luís, uma informação extremamente importante, embora o Flamengo tenha dito na primeira nota oficial que ele seria um técnico interino, mas pelo que eu apurei, ele não será interino. Como assim, Vene? Isso quer dizer que ele terá um contrato longo com o Flamengo? Sim, é isso mesmo. Já já a gente vai contar todas essas informações, mas Vene, não tem eleição em dezembro? Como é que a diretoria fez isso? Tem muita rescisória? Não tem? Nós vamos trazer todos os detalhes dessa informação aqui no vídeo de agora. Vamos falar também do Flamengo respondendo às notas de Vasco e Corinthians. A semifinal da Copa do Brasil já começou nos bastidores. Foi uma resposta, vou te falar, muito bem dada
para as notas oficiais, tanto do Vasco quanto do Corinthians. Tem também no vídeo de agora um levantamento que eu fiz rapidamente dos treinadores que passaram pela gestão Rodolfo Landim. Nós vamos relembrar todos eles e como eles saíram no Flamengo. Tem também a entrevista do Felipe Luiz falando como treinador. Gostei de uma declaração dele, falando sobre a relação de amizade com os jogadores do atual elenco. Como é que vai ser isso? A gente vai mostrar isso também. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, relembrar aqui a trajetória dos treinadores durante a gestão Rodolfo Landim. Abel Braga pediu para sair quando soube nos bastidores que o Flamengo já conversava com o Jorge Jesus. Ele seria demitido, mas antes disso pediu a demissão. Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus pagou a multa rescisória e partiu para o Benfica. Domenech, demitido. Rogério Ceni, demitido. Renato Gaúcho não renovou o contrato após insucessos no campo. Paulo Souza, demitido. Dorival Júnior, diretoria não quis renovar, mesmo depois do treinador ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Vitor Pereira, demitido. Sampaoli, demitido. O Tite, recentemente, demitido. E agora o Felipe Luiz será o 11º treinador de maneira efetivada. É essa a informação que a gente trouxe mais cedo, com exclusividade lá no Instagram e também no Threads. A gente fez um vídeo e também trouxemos no SBT Sport Rio ao vivo. O Flamengo assinou o contrato com o Felipe Luiz, válido até dezembro de 2025, ou seja, até o fim do ano que vem. Hoje ele é um treinador efetivado, ele não é interino. Venê, mas por que na nota oficial, na primeira nota oficial, quando o Flamengo diz que demitiu o Tite e o Felipe Luiz assume de maneira interina, por que estava de maneira interina? Isso foi um erro de comunicação entre o Departamento de Futebol e o Departamento de Comunicação. O próprio Marcos Braz assumiu esse erro já publicamente em uma entrevista coletiva e foi isso que aconteceu. Mas o Felipe Luiz está efetivado, ele é treinador, ele não é interino. Por que o Flamengo fez isso? Para dar respaldo e segurança ao Felipe Luiz, ao técnico. O Felipe Luiz topou, vida que segue. O meu ponto é o seguinte, se nós formos levar em consideração que em dezembro tem eleição, eu acho que a diretoria atual não poderia fazer isso. Por quê? Sabe se a situação vai ganhar? E se a situação ganhar, vai querer manter o Felipe Luiz? E a oposição? Eu soube já que a oposição não gostou nem um pouco. BAP, Maurício Gomes de Matos, algumas pessoas não gostaram dessa postura da atual gestão, mas foi feito, está feito. E eu quero saber de vocês se vocês acharam errado ou certo essa postura de dar um contrato ao Felipe Luiz válido até dezembro de 2025, ou se achavam melhor ele ser interino até dezembro e depois resolveria ali o que iria fazer. Só um bastidor que eu soube hoje, Felipe Luiz, ele foi contratado do Sub-17 a pedido de Marcos Braz e Bruno Spindel, membros do departamento de futebol do time profissional. Quando o Mário Jorge saiu, um novo treinador seria contratado e Marcos Braz e Bruno Spindel brigaram, entre aspas, nos bastidores para que o Felipe Luiz assumisse o Sub-20 e agora tanto Marcos Braz quanto Bruno Spindel bancaram essa ideia de Felipe Luiz assumir o comando do futebol com contrato válido até 2025. E o Felipe Luiz deu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Entre várias outras declarações, eu gostei demais da entrevista dele, mostrando o tamanho desse desafio que ele está assumindo, mesmo em curto período como treinador. Ele tem 10 meses apenas como treinador, ele já sabe do tamanho dele, ele sabe o que ele precisa fazer. Só discordo quando ele diz que o Tite deixa um legado. Por exemplo, ele elogia o setor defensivo do Flamengo. Eu acho que isso aí é muito mais uma maneira de não criticar o trabalho do treinador antigo, que é amigo dele, que levou ele para a Copa do Mundo, inclusive, mas a gente sabe muito bem que a linha defensiva do Flamengo precisa ser ajustada, sim. Mas eu vou pegar uma declaração dele aqui, quando ele foi questionado sobre a relação dele com os jogadores do atual elenco, a relação pessoal, a relação de amizade. Ele disse, abre aspas, tem os prós e contras. O pró é que conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há 5 anos. Acho que só chegaram 3 ou 4 jogadores depois que me aposentei. Eu conheço todos eles e eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz pessoa, é com o Felipe Luiz treinador. É importante separar. Que bom que ele sabia disso, porque isso vai acontecer. O meu maior medo, medo talvez não seja a palavra correta, mas o meu maior receio nessa chegada de Felipe Luiz para assumir o comando do Flamengo é
como vai ser essa relação com os jogadores do atual elenco. Será que ele vai, entre aspas, fechar com a panela? Ou se ele vai tomar as decisões de fato que ele acha correto, sem medo de alguém ficar chateado ou não? Ele já deixou claro aí, pelo menos publicamente, que vai tomar as decisões que ele achar correto e sabe que um ou outro não vai gostar das decisões dele. E tá certo, tem que ser assim. É assim com todo treinador. Então acho que o Filipe Luís ele chega muito bem para assumir esse desafio, tomara que dê certo. Nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo, ele está comandando a primeira atividade dele. Ele foi questionado sobre a segunda atividade dele, porque ontem ele comandou também, e a última antes do duelo com o Corinthians, que será nessa quarta-feira, 9h45. Ele foi questionado sobre o goleiro, qual goleiro ele vai botar, porque o Matheus Cunha estava sendo goleiro de Copa do Brasil. Inclusive, um dos motivos da diretoria ter tirado o Tite foi o Tite ter mantido a decisão de botar o Matheus Cunha, mesmo o Flamengo eliminado na Libertadores. Ele foi questionado sobre isso e respondeu como vários outros respondem. Amanhã, 8h45, vocês vão saber a escalação. Claro que nós aqui vamos tentar apurar para saber qual é o time trazer para vocês e deixar vocês muito bem informados. Flamengo, enquanto Filipe Luís iniciava a sua entrevista coletiva, o Flamengo emitiu um comunicado oficial longo para responder Vasco e Corinthians, que entraram no STJD contra a decisão da CBF de mudar as datas do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, por entenderem que Flamengo e Atlético Mineiro estão sendo beneficiados. E ao longo dessa nota aí, a diretoria do Flamengo fez elogios à CBF. Olha, o clube enalteceu a decisão tomada pela entidade e diz que a consulta às equipes foi imparcial, isonômica e democrática. Segundo o rubro-negro, uma solução diversa proposta pelo Vasco ao questionamento da CBF configurou um placar favorável ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, que pediram a mudança das datas. Vou ler aqui esse trecho, abre aspas. A CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024, acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa de que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos. 2-1, disse esse trecho da nota aí do Flamengo. Então, os bastidores estão pegando fogo, as semifinais da Copa do Brasil já iniciaram, pelo menos nos bastidores. O Corinthians ameaça até não entrar em campo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu estou vendo muito mais o Corinthians, na verdade o presidente do Corinthians, jogar para a galera, jogar para a torcida, dizer que fez algo, mas no fim das contas a gente sabe o que vai acontecer. O Corinthians vai entrar em campo e vamos ver se vai ganhar do Flamengo ou não. Eu acho que vai ser um duelo extremamente difícil para o Flamengo, tanto no Maracanã quanto no jogo da volta. Mas essa estreia do Filipe Luís será extremamente importante para o fim dessa temporada. Eu acho que pode ser um divisor de águas no ânimo dos jogadores, porque os jogadores estavam visivelmente cabisbaixos. E até o momento, o Corinthians não efetuou a compra de Hugo Souza, ou seja, desse jeito, se ele entrar em campo amanhã, ainda como um jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians tem que depositar na conta do Flamengo R$500 mil, que é o valor daquela multa para ele poder jogar contra o Flamengo. Flamengo finaliza os preparativos para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, e a principal mudança na escalação é a saída de Fabrício Bruno do time titular. No último treino antes do confronto, o zagueiro, que vinha sendo titular desde a saída de Dorival Júnior, foi substituído por Léo Ortiz, que já havia começado a partida contra o Atlético PR no último domingo. A decisão foi confirmada pelo novo técnico Filipe Luís, que assumiu o comando da equipe recentemente e está promovendo ajustes na formação. Outro ponto importante é a permanência de Wesley na lateral direita, com Varela sendo opção no banco. Filipe Luís, que agora está à frente do Flamengo, afirmou em entrevista que está ciente de que algumas escolhas podem gerar insatisfações entre os jogadores, mas que as decisões são necessárias para buscar o melhor desempenho da equipe. Entre as mudanças, ele não manterá o rodízio de goleiros utilizado por Tite, optando por Rossi como titular no gol, enquanto o Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira no Maracanã. A provável escalação do Flamengo para o duelo contra o Corinthians deve contar com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira formando a dupla de zaga, e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson são esperados, enquanto Plata e Bruno Henrique devem compor o ataque. O confronto,
válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, acontece às 21h45 no Maracanã, com o jogo de volta programado para o dia 20 de outubro, na Neoquímica Arena, às 16